Bem-vindos ao programa Porta de Hangar, que vai ao ar todas as semanas pelo canal YouTube. Bem-vindo ao programa Porta de Hangar, o canal da aviação. Apresentação, Ricardo Peccari. Se você não está inscrito no Porta de Hangar, inscreva-se, porque tem conversa muito boa. E se você gostar da conversa do nosso convidado de hoje, dá aquele like e distribui para os seus amigos. Ele ficou meu amigo porque eu fui lá passar uma consulta e é um assunto interessantíssimo para você que é piloto, para você que é comissária e trabalha muito tempo sentado dentro da cabine do avião. Bem-vindo, Dr. Keller Santos, ao Porta de Hangar. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você também. Dr. Keller, qual é a sua formação como médico? Eu primeiro fiz cirurgia geral, foi a minha primeira especialidade. Depois eu fiz cirurgia vascular e medicina do esporte. Então eu atuo nessas três áreas eu opero a parte vascular, a prevenção de doenças com a atividade física, com a medicina do esporte, eu atuo nessas áreas. Qual a importância que você tem para falar, que você já passou para mim, eu gostaria que você falasse para o público do Porta de Hangar, que é basicamente entusiasta da aviação e pilotos, sobre a prevenção de cuidar das pernas, principalmente quem trabalha muito tempo sentado. O que a gente sabe? A pessoa que fica muito tempo sentado, parado ou de pé parado, você está deixando aquele sangue em estase. E o sangue em estase, ele pode coagular, tá? Então, assim, no que eu estava conversando contigo sobre a questão da aviação, é que quando, assim, a gente fica muito tempo sentado, uma viagem longa, mais de 4, 6, 8 horas, aquilo aumenta o risco de uma trombose. E trombose não é uma doença de notificação compulsória, então a gente não tem muito esses dados assim, quantas pessoas, quantos passageiros fizeram viagem aérea e tiveram a trombose. Os poucos trabalhos que a gente tem são trabalhos da tripulação. Então a tripulação ficou lá, ficou muito tempo sentado, depois teve uma dor na perna, aí foi notificado pela companhia aérea, e aí a gente sabe, mas esse número é muito pequeno, assim, a gente ainda precisa muito mais estudos para isso. Mas a trombose é bem comum, vamos dizer assim, e quais são os sintomas que ela pode provocar na pessoa? A trombose é uma doença relativamente frequente, tá? Quais são os principais sintomas? É dor e edema, o inchaço nos membros inferiores, tá? E assim, para a gente prevenir, a gente tem que segurar os fatores de risco, tá? Quais são os fatores de risco? São a lesão endotelial, que é a lesão do vaso, que você pode ter num trauma. Então, assim, os pacientes que fazem alguma cirurgia, algo nesse sentido, tem que ter uma prevenção. Pode ser uma prevenção medicamentosa ou uma prevenção física, como o uso de meia elástica, essas coisas. Tem a estase. A estase é ficar muito tempo parado. Então, uma viagem longa, pode ser de avião, de carro, de ônibus. Então, você vai fazer uma viagem muito longa, você tem que fazer de tempos em tempos, cada 1 hora e meia, fazer os exercícios. Hoje em dia tem muitas companhias aéreas que eles têm aquele folhetinho que mostra, faz a movimento circular com os pés, movimentos de levantar e baixar os pés, para ajudar a melhorar a ativação da panturrilha, melhorar o retorno do sangue, tá? E tem aquelas pessoas que têm doença do sangue, que a gente chama da hipercoagulabilidade. Então, tem pessoas que já nascem com alguns problemas do sangue, que ela já tem o sangue mais grosso, entre aspas. Então, essas têm que ter uma prevenção um pouco maior, tá? Então, assim, de uma maneira geral, vai fazer uma viagem de avião, ou você que trabalha com aviação, tal, use a meia elástica, indicada pelo seu médico, porque tem pessoas que, assim, tem que usar uma compressão mais suave, tem pessoas que têm que usar uma compressão moderada, a média compressão, e tem outros que até tem que usar de alta compressão. Então, para dar a meia adequada a você. Quando for comprar também, tirar as medidas, porque assim, elas variam. Uma média de uma pessoa que tem o pé 38 é um tamanho. Uma média de uma pessoa que tem o pé 42 é outro tamanho. Então,
tem que tirar as medidas, tudo direitinho, para não garrotear, porque senão às vezes você tem um problema maior, Piora, né? piora a situação. Eu até gostaria de falar a respeito do que você está falando agora. Gente, eu fui comprar a meia indicada pelo Dr. Keller e a minha vida mudou completamente. E é verdade, é fato isso. A primeiro momento você fala, isso aqui vai apertar minha perna, mas não aperta. Você vai numa casa que venda esse tipo de meia, eles vão medir o tamanho da sua perna direitinho e vai te trazer a meia mais indicada. Tem meia mais quente, mais fria, tem Os de materiais, algodão, os algo materiais diferentes. Vale a pena, quem tem esse problema vale a pena. Rotation, poursuite. Poucas empresas têm a mesma paixão pela inovação encontradas na Dassault. Ela vive no coração do nosso pessoal, que dedica grande parte de suas carreiras aqui, resultando nos jatos mais avançados do mundo. A paixão também prospera nos clientes da Dassault, cuja busca incansável pela excelência os torna imparáveis. Dassault Falcon, projetado com paixão. Esse tipo de doença é uma doença silenciosa? é uma doença silenciosa, a não ser que você tenha a família que já tenha trombose recorrente, você já sabe, a gente pede a investigação dos parentes, né, mas a estase, de uma maneira geral, é o da gente ficar parado. Então, se a gente faz uma viagem ou se a gente tem uma profissão, por exemplo, o piloto, comissário, que fica lá algumas horas sentado, parado, então a gente tem que usar métodos para prevenir. A maioria dos métodos são métodos mecânicos, como o que eu lhe falei. É que no avião não dá para eu falar assim: "Ó, a cada 1 e meia, você vai levantar e ficar andando no corredor", porque tem os problemas das turbulências, essas coisas assim, e aí você pode se machucar. Mas pode fazer até um exercício no seu lugar, levanta no seu lugar ali e faz Pode, exercício com os pés, é pode. isso? O negócio é não ficar parado e cuidar da hidratação também. Água. Água, porque o que que acontece? Você tá lá, sentadinho, aquele ar-condicionado, cabine pressurizada, você vai tendo aquela, perspiração insensível, você perde líquidos pela respiração, pela pele, pelo ambiente seco, e essa desidratação faz o seu sangue concentrar um pouquinho, aí chega naquele fato da hipercoagulabilidade, você fica está bastante tempo sentado, a hipercoagulabilidade, então aumenta o risco de você ter uma trombose. A trombose em si não é o grande problema, porque a trombose vai dar dor, vai dar o edema na perna. O grande risco é soltar aquele trombo e ir para o pulmão. Pode Então, matar, então. exatamente, é a embolia pulmonar. Então é isso que a gente tenta evitar. Entendi. Pessoal, é água, não é Coca-Cola e nem cerveja, tá? Água. Vamos deixar claro, né, É doutor? isso aí. Agora, o pessoal fala de vinho, que vinho é É. bom para quem tem diabetes, lógico, com moderação, e para os vasos. É bom? Existe uma substância que é o resveratrol, que numa quantidade pequena ela ajuda. Uma dosezinha não. Os cachaceiros de É, plantão não é, pode exagerar, né, doutor? uma taça não faz mal não, o problema Legal. é o exagero. Tá. Quem tem problema, por exemplo, de varizes, vai ter esse risco aumentado? Sim, quem tem varizes tem um risco até 3 vezes maior do que quem não tem varizes, porque varize o que que é? Aquela veia dilatada, tortuosa, insuficiente. Naquela via dilatada e tortuosa, o sangue passa um pouco mais devagar. Então o sangue passando um pouco mais devagar é aquela questão da estase. Sangue passando mais devagar, ele pode ativar os fatores de coagulação e inflamar aquela varize, dar trombose, dar flebite, que é a trombose superficial. É isso que pode acontecer. Então, quem tem varize, o ideal é estar procurando o seu médico vascular, o seu cirurgião vascular. Doutor Keller Santos? É, obrigado. E fazer o tratamento delas, tá?
Porque assim, tem gente que a gente conversa e fala assim: "Ah, eu tenho varize, mas já tratei, depois voltou". Na verdade é que é uma doença de caráter hereditário e ela é progressiva. Então você tem que tratar hoje, daqui 5 anos, se for necessário, você trata de novo, mas sempre tem que estar tratando. A gente sempre fala como se fosse um jardim, Uhum. a pessoa que tem esse problema de varizes. A gente sempre tem que estar regando o jardim, tem que estar podando para ele ficar bonito. Das suas pernas a mesma coisa. A gente sempre tem que estar tratando, tem que estar fazendo os procedimentos que forem necessários e usando uma meia quando for forçar, quando for fazer uma viagem mais longa, manter hidratação, manter atividade física, porque a bomba da musculatura da panturrilha, da coxa, das nádegas ajuda a melhorar a circulação das pernas. Podemos dizer que a nossa panturrilha é um segundo coração? Exatamente. A gente fala exatamente isso. A gente tem o nosso coração, bombeia o sangue para todo lado, e as panturrilhas é o nosso coração das pernas, que ajuda ao retorno do sangue venoso. Exatamente isso. Não que eu seja gordo, mas os gordos têm algum problema especial com esse tipo de coisa ou é igual também para o magro? É assim, a obesidade em si, ela piora essa questão da circulação. Porque o que que acontece? Assim, existem vários fatores, assim, a gordura por si só ela é pró-inflamatória, então ajuda nessa cascata de inflamação dos vasos, tal, mas a gordura, quando a gente tem aquela gordura abdominal um pouco maior, aquela gordura abdominal ela faz uma compressão dos vasos abdominais. No que comprime os vasos abdominais, ela dificulta o retorno de líquidos das pernas. Então ela causa aquele inchaço de pé, de tornozelo. Muitas das vezes, no começo, a pessoa faz um ultrassom com Doppler das veias das pernas e o ultrassom vem normal. A pessoa vai, como vem normal? A minha perna fica inchada no final do dia. Aí você vai ver que é aquela compressão da gordura em cima dos vasos abdominais. Isso causa alguns sintomas clínicos, como o inchaço no fim do dia. E vai dar infarto, vai dar impotência, vai dar um Isso, monte de coisa, né? isso, Que é isso, importante a gente isso. salientar, é importante emagrecer. Eu tenho essa consciência, estou tentando fazer, você sabe, eu peguei vários exames para poder, e a gente fica assustado quando você pega os exames na mão, né? Sim, Você fala, sim, pô, vamos durar um pouquinho mais? sim. Vamos dar um pouquinho mais de programa Porta de É, Hangar? É legal. é. Doutor, uma coisa que eu queria te perguntar, aquela quando a pessoa tem aquela canela rosada ou roxa, eu não sei te dizer, o que que é aquilo lá? É porque ficou muito tempo sentado, o que que é? Existem algumas pessoas que ficam com aquela a parte distal da perna, a canela, o tornozelo e às vezes até o dorso do pé, o peito do pé, fica parece que está enferrujado, parece que está um pouco mais escuro. Aquilo chama dermatopatia ou dermatite ocre. Aquilo lá é do acúmulo de líquidos. No que está acumulando líquido naquela região, seu pé está inchando, às vezes a pessoa não tem dor e aquele inchaço não a incomoda. Mas conforme vai passando os anos, vai saindo um pouco de hemácia, que é a célula do sangue. Na hemácia tem ferro. O ferro ele sai para aquele seu subcutâneo e o ferro que impregna naquela região. O ferro é fotossensível. Ferrugem, Exatamente. oxida. Exatamente, é exatamente isso. E aí tem gente que às vezes fala assim: "Ah, eu vou tomar um sol para melhorar isso". Você piora, Piora, você claro, piora. claro. Então a gente tem que tratar primeiro, tem que tentar tratar a causa. Então assim, qual que é a causa? Por que está acontecendo aquele inchaço? Ah, é o excesso de gordura visceral, então a gente tem que tentar mudar os hábitos alimentares, tem que tentar perder um peso, tem que tentar fazer uma atividade física, um fortalecimento. Porque se eu quiser só passar um creminho para clarear e não tratar a causa, aquilo lá vai se tornar repetitivo. Pessoal, vamos comer uma feijoadinha depois daqui, tá? Doutor, mas, É. o porquê que fica daquela forma? Alguma veia que vai e não o que que é aquilo? Não, aquilo lá é que, assim, a nossa veia ela é permeável, ela tem uns poros. Então são sangue é o sangue que passa por aqueles poros e aquele líquido que passa a célula do sangue que vai para aquela região do subcutâneo. É aquilo, é a veia que está mais
porosa, mais permeável, por conta do aumento da pressão intraabdominal, você aumenta a pressão no sistema todo. É é é é é a hemodinâmica, a dinâmica dos líquidos, dos Ou seja, fluidos. ele não sobe com tanta força, o Exato, retorno dele é ruim. exato. Ele tenta voltar, só que você tá com aquela barreira física da gordura visceral, da gordura abdominal, e aquela barreira física faz acontecer aquilo. Ou também, às vezes, a pessoa tem uma doença de veia, às vezes tem um refluxo da veia. O refluxo é quando as válvulas que ajudam a jogar o sangue para cima estão funcionando mais devagar ou não estão funcionando. Cigarro. Cigarro para mim é mortal. Eu, assim, abomino o cigarro. Que ele pode trazer problemas, né, de veia, veia nas pernas, veia do coração? Pode trazer? Sim, o cigarro está relacionado ao aumento da viscosidade sanguínea. Então, no que você usa o cigarro, você pode aumentar aquela viscosidade sanguínea e pode predispor à trombose venosa. Agora, falando da parte arterial, que são os vasos que saem do coração e vão para a periferia, o cigarro ajuda a acelerar a formação das placas de gordura, as placas de ateroma. Então, o que que a gente fala? Se você ia ter algum problema de circulação, algum estreitamento de vaso com 80 anos, se você fuma, isso aí vai cair para 50, E não 45. adianta fazer exercício para isso, né? O exercício é sempre bom a gente fazer exercício, mas o cigarro por si só, ele agride a circulação. E o câncer também, né, É, doutor? aí tem a questão de câncer de pulmão, câncer de intestino, essas De coisas boca e todas. tudo mais. Câncer de boca, exatamente, de laringe, faringe, lábio. Pessoal, não adianta falar que você fuma cigarro eletrônico que faz mal igual. É. O cigarro eletrônico, ele não é regulamentado ainda no Brasil, então a gente não sabe a concentração de nicotina, dessas coisas, a gente não sabe a concentração. Então pode ser que seja até muito maior do que o cigarro convencional. A Black Hawk Aerospace é uma empresa especialista na melhoria do desempenho de aeronaves, aumentando as capacidades de voo para níveis incomparáveis, com valores competitivos se comparado à compra de um novo. Melhoramos o desempenho de aviões como King Air, Pilatus e Caravan. Saiba mais em blackhawk.aero. Aerostoreaviation.com. Soluções em aviação. Doutor, quem faz uma cirurgia, por exemplo, eu rompi o tendão de Aquiles e fiquei parado muito tempo por causa desse tendão. Pode acontecer de você estar parado, que você não movimenta, né? E isso aí acontecer de você ter esse problema? Pós-cirurgia ortopédica, a gente tem que fazer a prevenção, a profilaxia, para evitar a trombose, tá? Porque na cirurgia ortopédica a gente tem que pensar em duas coisas. A gente tem que pensar assim: o que levou àquela cirurgia ortopédica? Qual foi o trauma? Ah, foi uma pancada, um trauma de alta energia? Então, às vezes, só o trauma em si, ela pode ter machucado uma veia, e isso pode ser aquela questão da lesão endotelial, a lesão da parte interna da veia. Só isso pode predispor à trombose. A outra coisa acontece normalmente na recuperação. Dependendo da cirurgia que você faz, como essa do tendão de Aquiles, você fica algumas semanas imobilizado. Imobilizado entra naquela questão da estase. Muito tempo parado, sangue passando numa velocidade menor, então pode trombosar. Então, o paciente que fez alguma cirurgia ortopédica, vai viajar, você conversa com o seu médico ortopedista ou com o seu médico vascular para você fazer a profilaxia, a prevenção, para não ter a trombose e a embolia pulmonar. Legal. A gente viaja muito para fora. Então, viagem é 8, 9, são 10 horas de voo. Existe algum tipo de medicamento que eu possa tomar para evitar que essa trombose aconteça? Medicamentos existem, existem vários, existem os flebotônicos, existem os anticoagulantes, mas eles têm as indicações específicas, tá? E esses medicamentos, eles têm os seus riscos também. Então não é para a população em geral. Assim, eu viajo, eu trabalho, eu sou piloto, eu sou comissário, então eu vou tomar sempre um anticoagulante antes do voo. Não, não, porque esses medicamentos têm risco, risco de sangramento. Então isso daí a gente tem que segurar para quem tem a indicação específica, tá? Mas a profilaxia mecânica,
são poucos casos de contraindicação. A profilaxia mecânica é o uso da meia elástica, é aquele exercício, a hidratação adequada. E você pode ter varizes e usar a meia elástica que não vai ter o menor problema. Não. Quem tem varizes, aí sim que tem que usar a meia elástica. Você não tratou ainda, não operou das varizes, você vai usar meia elástica. Depois que tratou das varizes, tirou aquelas varizes, tratou naquele momento, você vai também usar para prevenir uma nova trombose. O seu risco está menor, porque você já não tem aquelas varizes, mas tem que sempre estar fazendo a prevenção, a profilaxia. Dr. Keller, existe algum estudo com relação a esse tipo de enfermidade na aviação ou em empresas de ônibus, por exemplo? Sim, existem alguns estudos que o pessoal acompanhou a tripulação por horas de voo e eles foram ver a questão da trombose. Assim, com a tripulação, a companhia aérea consegue ter um controle, porque a tripulação, no que tem a trombose, vai comunicar ao seu empregador, que é a companhia aérea. Então, eles conseguiram fazer esse mapeamento. Depois de quantas horas de voo, quantas pessoas estavam fazendo o voo e quantas pessoas tiveram trombose. Agora, com a população em geral, isso já fica mais difícil, porque assim, às vezes a pessoa saiu de uma viagem de 8 horas, tá lá com uma dor ou inchaço na perna, vai no hospital 2, 3 dias depois para passar num médico para fazer um ultrassom e aí diagnostica com trombose. Ela não informa que ela teve trombose à Para a companhia companhia aérea, aérea. então eles não têm esses dados e é muito raro o passageiro chamar a comissária para dizer que está tendo uma dor na perna, algo nesse sentido, para eles abrirem as fichas de atendimento, tal, para ficar registrado isso. Mesmo porque o comissário não vai poder fazer nada durante o voo, né? É, Então, no máximo uma analgesia, alguma coisa nesse sentido, é isso que dá para fazer durante o voo. tá legal. Eu gostaria aqui, para a gente encerrar, que você desse um conselho para quem está nos assistindo, para os pilotos, passageiros, comissários, para evitar todo esse tipo de coisa. Um resumo dessa nossa conversa. Assim, para os pilotos, para os funcionários em geral que estão voando e para os passageiros, o que que a gente sempre recomenda? Vai fazer uma viagem longa, mais que 3, 4 horas, já procure o seu médico para ele orientar qual é a meia elástica adequada para você. Porque assim, é melhor a gente prevenir do que tratar uma trombose que você tem que tomar medicação por meses. E cerca de 40% das pessoas podem ter algumas sequelas, como uma mancha, uma ferida, algo nesse sentido. Então, assim, é algo que a gente tem como prevenir. Então, assim, procure o seu médico, o seu vascular, para tratar, para prevenir um problema que é evitável. Legal, doutor Keller. Obrigado pela participação no Pode Hangar. Quero que você volte mais vezes se tiver mais estudos a respeito desse assunto. Sim, voltarei, será um prazer. Legal. Você que não está inscrito no Pode Hangar, se inscreve. Se gostou dessa conversa, que foi bem legal, divide com seus amigos, com os seus grupos e deixa um like aqui no canal, tá bom? Até o próximo programa. Valeu!